A popularidade das bicicletas elétricas, como é que é, Vanik? Terrível, terrível! A popularidade das bicicletas elétricas, das motonetas e dos veículos ciclomotores cresce no país, é verdade, é verdade. E na mesma velocidade, as regras de trânsito precisam de se atualizar, né? Em Governador Valadares, muita gente está preferindo esses tipos de veículos, mas a polícia alerta, atenção, sempre comprar ou adquirir um produto com procedência. Aí a polícia falou isso, né? Eu posso falar o seguinte, e não mexer no escapamento delas. A reportagem está aqui, pode balançar. Você já deve ter visto uma dessas bicicletas por aí. Segundo a Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, as fábricas estão tendo que acelerar a produção. É que caiu no gosto de muita gente. Tanto é que a produção de janeiro a outubro de 2024 aumentou 50% se a gente comparar com o ano anterior. O Jerônimo explica as principais diferenças entre as bicicletas elétricas, as motonetas e os veículos ciclomotores. As bicicletas elétricas são aqueles veículos que, de fábrica, eles não excedem a velocidade máxima de 32 km por hora. Para ser uma bicicleta elétrica, tem que ter pedal. Daí, né, o uso do nome bicicleta. Por mais que tenha ali um motor auxiliar que utiliza a eletricidade para ajudar o deslocamento desse veículo, ele é bicicleta elétrica, uma vez que tem pedal. Então, para ser bicicleta elétrica, não pode deixar de ter pedal, né? E não pode exceder a velocidade máxima permitida de 32 km por hora. Tá? A questão da potência, da velocidade, tudo isso tem que ser respeitada para que seja considerada bicicleta elétrica e não seja exigido um registro no órgão de trânsito, ou seja, documento do veículo, e não seja exigido também uma habilitação. Agora, a partir do momento que nós estamos falando de um ciclomotor, nós estamos falando aí de uma motoneta ou de uma motocicleta, esses veículos precisam de habilitação. O ciclomotor, ele é aquele veículo de 2 ou até 3 rodas, mas que a cilindrada não excede a 50, né, 50 centímetros cúbicos ou a 50 cilindradas, e que a velocidade também não ultrapassa 50 km por hora. Precisa de habilitação? Precisa. Tem que ter uma autorização chamada ACC, autorização para conduzir o ciclomotor. Já motoneta e motocicleta são os veículos que precisam de habilitação CNH, categoria A, ou PPD, que é a permissão para dirigir, categoria A. Ele afirma, a popularização desses veículos tem alguns fatores definidos. O que tem sido altamente disseminado através dos anos, a questão da sustentabilidade, né? A questão da preservação do meio ambiente. Esses veículos, eles têm zero emissão de poluentes através de gases tóxicos, eles não queimam combustível, né? É claro que não deixam de poluir porque há uma descarga depois de um determinado tempo das baterias, mas eles são muito menos poluentes do que um veículo movido a combustão, né? As motocicletas, os ciclomotores, as motonetas, e a questão também onde cada vez mais a população tem buscado meios mais econômicos, né, de estar chegando ao seu local de destino, de se locomover. Então você tem aí uma economia absurda quando você deixa de gastar aí 1 litro de combustível a R$6, a R$5. Você ter ali uma bicicleta elétrica, um veículo autopropelido, né, que em alguns casos, se você tem ele andando aí a 32 km por hora, que é a velocidade máxima permitida, você tem uma boa velocidade. É claro que tem que respeitar, né, tem as regras para isso aí. Em área de pedestre, por exemplo, é 6 km por hora. Em área de ciclista pode chegar a 20 km por hora, mas ainda assim, se você pratica aí 20 km por hora, num trânsito, chegando ao seu local de destino, economizando, essas são as vantagens aí desses veículos. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, os condutores de bicicleta elétrica devem transitar em uma ciclovia ou em uma ciclofaixa, sempre respeitando as regras de trânsito do local e nunca ultrapassando 32 km por hora. Caso a rua não tenha uma ciclovia e nem uma ciclofaixa, os condutores devem transitar no canto da via ou em um acostamento, se existir algum.
Embora muitos condutores sigam corretamente as regras de trânsito, outros ainda desafiam as práticas de direção perigosa. A TV Leste flagrou o momento em que uma ciclista e uma bicicleta elétrica ultrapassou o semáforo com o sinal no vermelho. Segundo o delegado de trânsito, esse tipo de conduta é algo preocupante. O que a gente tem visto em Valadares, infelizmente, é a deseducação de alguns que utilizam ciclomotores. Não utilizam a iluminação correta, não utilizam capacetes de segurança e circulam por onde eles querem, quando, na verdade, veículos que não desenvolvem velocidade de até 32 quilômetros e têm até 1000 watts de potência, eles têm que circular exclusivamente nas ciclovias ou ciclofaixas, jamais na calçada e jamais no leito carroçável, na rua, destinada a automóveis e motocicletas e também os ciclomotores com maior velocidade. E sobre a segurança desse público que gosta das duas rodas, o capacete, embora não seja obrigatório, é altamente recomendável pelos profissionais. Os condutores de bicicleta elétrica, os condutores de veículo autopropelido, eles não têm a obrigatoriedade de usar capacete. Infelizmente, eu acredito que o Código de Trânsito ele vai evoluir para, num determinado momento, passar a ser obrigado, mas é altamente recomendado que seja utilizado pela questão mesmo da segurança. É indispensável todo país civilizado, as pessoas que utilizam até aquela bicicleta de propulsão unicamente humana, utilizam capacete de segurança. Eu tenho muita admiração pelas turmas do pedal. Todos eles usam as luzes refletoras, usam tornozeleiras, usam cotoveleiras, enfim, eles têm muito mais chance de se lesionar menos em um eventual acidente. Aí, são as dicas, né? As dicas de quem entende do riscado.